Então, eu comecei a sofrer abuso aos 3 anos de idade, né? Por um tio, né? Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui para comentar para vocês mais uma live que tá muito boa. Uma, uma live que fala sobre abuso, tanto abuso sexual quanto abuso emocional. E essa live tá muito boa, essa conversa dessa pastora, o testemunho dela tá muito bonito. E eu quero que possa te ajudar de alguma forma, se você tá num relacionamento assim, para você começar a identificar. Ou se você conhece alguém que tá nesse tipo de relacionamento, que talvez não enxerga, não vê, e você acha que ela está sendo abusada, né? Abusada emocionalmente. Porque o abuso não é só físico, existe também um abuso emocional. E a pessoa não consegue ver, não consegue enxergar. Se você conhece alguém que já está nesse nível e não vê, que você possa indicar essa live para essa pessoa, compartilhar. Ou se você está passando por isso, que possa te ajudar a sair dessa situação. Porque Deus tem planos muito maiores para sua vida, tá bom? Fique agora com essa live que tá só vocês assistindo, tá bom? Não esqueça, gente, de deixar o seu like, que é muito importante pra mim, e de se inscrever no meu canal. Eu estou rumo a 1000 inscritos, ainda tô um pouquinho longe, mas eu conto com você, tá bom? Fique agora com essa live. Beijo, tchau. Eita! Chega! Deu certo! Eu Hoje, já tava nervosa, minha filha. nossa! Sabe o que aconteceu hoje? Hoje é aniversário da Júlia Vitória. Ela faz Aham. parte do Hora Princesa. As meninas aqui conhecem. Faz, pastor! Pai do Senhor. Seja bem-vindo! Você não conhecia ele, né, Wélida? Você não conhecia ele Eu acho que ainda. não, não. Pessoalmente não, né? Como deve só sempre sou eu mesmo. Ai, que alegria ter vocês aqui. Desculpa pelo atraso, pessoal. Ai, Hoje a live deu uma atrasadinha de 1 hora, mas nós estamos aqui hoje para ouvir a história desse casal maravilhoso. Quero que a Fran fique à vontade com o pastor. Enfim, se quiser cantar, se quiser falar, se quiser contar testemunho, orar pelo povo, até expulsar demônio pode, tá? amém. É uma honra muito grande, viu? Estar participando com você. Dizer assim que o Hora Princesa é um divisor de águas na minha vida. Participar desse projeto assim foi bênção de Deus e eu admiro demais você. Foi uma honra muito grande receber esse convite, né? E mais ainda, minha filha, você está com a moral, tá? Porque esse aqui aceitar. Meu Deus do céu. Ó, eu vou te falar uma coisa, esse período que a gente teve de quarentena, porque aqui em Goiás, aqui em Águas Lindas, né, perto de Brasília, as igrejas ficou fechado há algum tempo. E a gente pastoreia. Então, os estudos, os cultos, a gente fazia aqui em casa para transmitir para os irmãos, né? Aí, quando era o dia dele dar o estudo, ele falava, eu não sei, não, eu não sei mexer com isso, não. Vai você. Aí eu que dava. Mas, pastor, não é. Eu vou falar você, porque isso é muito novo para falar senhor. Então, Obrigado, obrigado. Pode continuar. a gente quer falar senhor por respeito, mas a pessoa é tão nova que às vezes até fica uma situação meio constrangedora. Mas, assim, pastor, eu sou igual, tá? Eu não gosto muito de live, de estar aqui na tela, tanto que eu recebo muitos convites. A gente vem hoje para cá porque é meio que uma necessidade para continuar o projeto. Mas eu não sou uma pessoa muito fã disso aqui, ó. Todo mundo que me conhece sabe, o pessoal que me acompanha aqui nas redes sociais, o que eu luto para fazer é pelas meninas mesmo, para estar aqui presente, porque eu também não sou muito fã. Eu sou fã de estar ali na conferência, agitando, glorificando, adorando e ministrando nas meninas, isso eu gosto muito. Agora, quando se trata da câmera, agora que eu tô. A quarentena tá nos ensinando a gostar disso aqui. É verdade. Aí quando eu te falei, eu falei, o Hélio, eu acho que não vai dar, ele não vai querer aceitar, não, porque eu já sei como é que é. Mas quando eu falei pra ele de boa, eu falei, rapaz, o Hélio está com moral. Nem de foto eu gostava. Nem de foto. Sério? Não, É, nem Mas, de foto assim, eu homem já é mais assim. A maioria, né? É mais mulher que gosta muito dessa exposição, né? Homem é, realmente é mais fechado. Mas é por uma boa causa. é verdade.
É verdade, né? Nós estamos aí num mês especial e parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que esses 10 dias vai servir para ajudar muitos meninos e meninas, né? Com essa questão, porque eu acho que a vida conjugal, a vida matrimonial, o relacionamento, né? Dependendo, eu acho que até na Bíblia está escrito que, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que fala assim, que acima de tudo guarde seu coração, né? Pois dele depende toda a sua vida, e isso é muito sério. Essa questão de relacionamento, essa questão de fazer a escolha certa, né? Em namoro, até em questão de amizade, né? Porque a gente vê que muitas amizades, né, ao invés de te ajudar, acaba te prejudicando. E isso a gente precisa levar para o Senhor. Essa questão de todo tipo de relacionamento, a gente precisa colocar na presença de Deus. Porque tem muita gente se desgastando, tem muita gente estragando a sua vida, né? Fazendo escolhas erradas, e isso vai refletir em toda a sua vida. As escolhas que ela fizer hoje vai refletir na sua vida, né? O que eu tô tentando falar com as meninas é exatamente a questão que eu acredito que nós temos o livre-arbítrio, mas que Deus interfere sim nessa parte da nossa vida também. É claro que a gente tem que estar com os nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos abertos e orando, claro, para que Ele mostre. Porque eu acredito num Deus que nos apresenta o amor da nossa vida. E que se a gente não tiver com os olhos abertos... Não tiver ligada, não tiver ligada, você realmente sim pode perder. Por quê? Por isso que também tantos casamentos errados. Porque se Deus... Eu acredito num Deus que prepara pessoas para cada um de nós, né? Assim como preparou o pastor para você, Ele prepara. Mas e se você não tivesse dentro de um propósito? Enfim, eu não sei como é que foi que vocês se conheceram, como que... Para eu poder falar sobre isso com vocês, né? O restante do pessoal, eu até já conheço a história. Mas antes de eu dar qualquer veredito em relação à história de vocês e traga alguma lição para as meninas também, se você quiser começar contando, você e ele, vocês dois aí, cada um conta uma partezinha, agora conta você e tal, e contando pra gente como é que foi que aconteceu. Eu vejo assim que o Edson foi assim, o Edson, eu costumo dizer que ele é a bondade de Deus em pessoa para minha vida. Porque olha, porque assim, Deus é muito fiel, até nos momentos que a gente é infiel com Ele. O Edson chegou na minha vida no momento que eu estava totalmente perdida, sabe, assim, totalmente desorientada, sabe, estava longe de Deus. Apesar de eu ter me convertido aos 9 anos de idade, e eu lembro que aos 14 anos, Hélida, aos 14 anos eu estava na cidade do Pará, na capital do Pará, que é Belém, né? Eu estava passando uma temporada lá, e eu lembro que um irmão, Gilberto, eu estava passando um período com 14 anos perturbado, eu não dormia, o diabo tentava todas as noites me matar, e eu lembro que ele, nesse dia, ele orou por mim e disse, olha... O diabo, ele tá tentando te matar o tempo todo porque Deus, ele tem projeto na tua vida e ele sabe disso. E ele já preparou aquilo que é teu. Aos 18 anos, ele falou isso, aos 18 anos você vai conhecer o teu marido. Só que isso assim, eu não acreditei muito, sabe? Eu não acreditei muito. E passou o profeta falou que aos 18 anos você ia conhecer. Aos 18 anos eu ia conhecer o meu marido, né? Que ele estava preparado. E aí, depois disso, aconteceu muita coisa. Eu lembro que aos 17 anos, por causa de outro relacionamento, um relacionamento abusivo, e por causa desse relacionamento, eu abandonei os meus pais, eu abandonei a igreja, abandonei os estudos, eu abandonei o meu emprego. E quando eu conheci o Edson, né, eu vim para Brasília, o Edson tinha um ano já, não bem? Um ano que estava vindo de Pernambuco, veio para Brasília. E aí eu vim para Brasília, né? Porque os meus pais eram separados e eu vim morar com a minha mãe, já com 18 anos, né? Isso, mais ou menos, eu vim para Brasília em junho de 98, eu com 18 anos. E quando foi em setembro, eu estava procurando emprego em Brasília e tal, e na cidade de satélite de Taguatinga. E eu e meu primo procurando emprego, e de repente a gente passou em frente a uma gráfica, né? Chega mais umas histórias aqui, meu Deus.
A gente passou em frente a uma gráfica e tava lá uma faixa, né? Procura-se rapazes, contrata-se rapazes. Aí eu falei pro meu primo, falei, olha, vamos lá. Eu falei assim, você vai comigo? Eu falei, eu vou. E aí eu fui com meu primo, chegou lá pro meu primo fazer a ficha, aí a moça falou assim, você vai querer fazer a ficha também? Eu falei assim, uai, mas não é só rapazes? Não, a gente vai contratar moças também. Aí eu peguei e falei, tudo bem. Fiz a ficha, cara. Fiz a ficha, no outro dia a gente já começou a trabalhar. E quando eu entro, quem é que eu dou de cara primeiro? Eu! O lindão aqui. Aí ele trabalhava lá, né? Ele já estava há alguns meses, porque tinha recém-chegado do Pernambuco, eu recém-chegada do Pará, eu estava desviada, estava afastada dos caminhos do Senhor, sabe? Ele era católico roxo, Hélida. Meu pai! De andar com a santinha, né? Ele andava com a santinha assim no pescoço. E aí... E a gente começou a conversar, e o que primeiro que me encantou, porque eu tinha uma blusa que eu ia pro serviço que tinha o meu nome estampado. E você sabe que meu nome é muito difícil, né? E tava meu nome bordado, Françoise, mas pronuncia François. Quando, na hora do almoço, que reúne todo mundo no refeitório, ele chega pra mim, olha pra minha camiseta e fala, seu nome é François, né? Aí eu já, opa, como assim? Você toma o nome de primeiro? Tem alguma coisa aí. É um sinal. É um sinal. Só que, Wélida, nesse período que eu estava aqui em Brasília, eu ainda estava tendo um relacionamento com esse dito relacionamento abusivo. Ele tinha ficado lá. E uma coisa, só para abrir uma questão aqui, que a gente vai abrindo mediante o testemunho. Uhum. Que é uma coisa que eu quero falar muito no Hora Princesa nesses 10 dias, sabe? Eu preciso que eles entendam o que é um relacionamento abusivo. E que elas saiam daqui dessa live, sabe, das lives, ou do nosso propósito, tendo a convicção, eu tô sendo abusada e eu vou sair disso. Uhum. Sabe? Porque eu já sou muito extremista. Eu já falo logo, termina. Uhum. Para mim, abuso emocional não tem negociação. Se a pessoa tá te abusando emocionalmente, sai. Coloque um ponto final. Porque no namoro tá fazendo isso. E outra coisa, quando casar, aí tem os filhos, vai começar a abusar até dos filhos emocionalmente. Mas essa aqui é a questão, que a maioria das vezes, o que tem na mente da pessoa, das meninas, é que acha que no casamento ele vai mudar, que você vai conseguir mudar a pessoa, e isso é totalmente errado. Você não consegue, você não tem o poder. O único que tem o poder de mudar o coração de alguém é Jesus. E se Jesus não tiver no negócio, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? E é uma coisa assim, quem que vive um relacionamento abusivo, Hélida, a dificuldade da pessoa tem de terminar esse relacionamento é difícil. Você tá vendo tudo errado, mas você não consegue. É algo assim... É uma codependência. Uma prisão, sabe? Dependência daquela pessoa. Ela não consegue, ela acha que ela não consegue viver. Ela precisa da aprovação da pessoa para roupa. Ela precisa da aprovação da pessoa para sair, para ir na esquina. Ela precisa da aprovação da pessoa para tudo. Então ela acha, tipo, como que eu vou fazer amanhã? Se eu terminar hoje, tipo, o que vai ser da minha vida? Aquela pessoa, porque o abusador, ele faz a pessoa entender que você é a única coisa, ou seja, que ele é a única coisa de melhor que a pessoa poderia ter. Exatamente, que você não vai conseguir outra coisa melhor do que. É verdade. E aí eu tava nesse relacionamento. E quando eu conheci o Edson, né, a minha intenção é porque ele tinha ficado no Pará, essa pessoa tinha ficado no Pará. E aí eu falei assim, quando eu conheci o Edson, que eu já vi que ia rolar alguma coisa, sabe aquela química assim, tá, sabe? Só que a gente, assim, eu fingia assim que era amigo e tal, mas começou a ficar viciante o negócio. Ele me levava em casa todos os dias. A gente conversava horas, sabe assim. Fran, vamos chamar o outro de fulano. A gente chama todos os outros aqui de fulano. Ah, é o fulano. Aí o Edson, e aí quando a gente começou a conversar muito, né? Nossos horários de almoço, às vezes a gente nem comia, né? Meu bem, a gente não conseguia comer porque a gente queria ficar conversando.
E aí eu falava pra ele. Aí quando eu vi que o negócio estava ficando sério, eu falei assim, Edson, vou te falar uma coisa. Não se apaixona por mim. Eu falei isso pra ele. Eu falei, me achava, tu acha? Me achava. Tá certo. Eu falei, Edson, não se apaixona por mim. Porque, olha, eu vou voltar pro Pará. O fulano lá tá me esperando pra casar. Eu tava quase noiva. E então, assim, eu não vou ficar aqui. Aí, o que você falava pra mim? Não tem problema, não. Ele falava assim, não tem problema não, porque você não vai voltar, não. Esse cara não tinha... Olha, Fran, se esse cara te amasse, você nem aqui você tava. E mais uma coisa que eu vou te falar, ele falou desse jeito pra mim. Você será a mãe dos meus filhos, você vai casar comigo. Ele falava, e eu ria, Elida. Ele falou isso pra mim. Ele falou assim, não, você vai ser a mãe dos meus filhos. Você... Aí eu ria. Eu falei, que conversa é essa e tal. E aí ele me levava em casa. Aí um dia ele me levou em casa, Elida. Eu não aguentei. Aí eu dei um beijo nele. E aí quando eu beijei esse homem, Elida, pronto, acabou. Acabou, porque viciei no homem. As meninas que estão nos ouvindo aqui, alguém que te diga, você será a mãe dos meus filhos. Não, e assim, algo assim que me chamou muita atenção no Edson, porque assim, ele foi totalmente diferente dos outros relacionamentos que eu tive. Quando eu estava na igreja, eu tive relacionamentos com meninos de Deus, né? Quando eu estava firme na igreja, eu tive relacionamentos de Deus, assim, mas eu tinha um sério problema. Eu não acreditava nesse negócio de amor, de família, de casamento. Eu não acreditava. Logo porque a maioria dos abusos que eu sofri, né? Vocês conhecem a minha história. Os abusos que eu sofri, abusos sexuais na minha infância, a maioria dos meus abusadores eram homens casados. Ou o casamento do meu pai com minha mãe havia se desfeito. Meu pai era casado com outra, minha mãe, né, tinha ido embora. Então, assim, uma coisa, antes, se você quiser, com algumas meninas aqui não conhecem a sua história, se você quiser dar uma resumida, baseado no que você acha que deve falar, uma resumida, assim, só para as pessoas entenderem e entenderem o quanto Deus mudou a sua história, para que elas venham entender o real testemunho da gente estar aqui hoje. Saber o quanto Deus mudou. Tipo, olha o que ela passou, olha o que ela viveu e olha com quem ela tá aqui hoje, com o pastor do lado dela, que hoje é o homem da vida dela, que cuida dela, sabe? Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho disso, resumidamente. Nós temos aqui na live 1 hora, né? A live cai em 1 hora. Nós já estamos online há 19 minutos, 20 minutos. Então, assim, nós vamos... vai muito rápido. Então, se você conseguir resumir um pouquinho do que você passou antes, até chegar lá, a parte dele, para as pessoas poderem entender certinho, tá? Então, eu comecei a sofrer abuso aos 3 anos de idade, né? Por um tio, né, que morava com a gente. E eu sofri muitos abusos durante toda a minha vida, assim. O primeiro abuso que eu lembro que eu sofri, eu tinha 3 anos de idade. Na realidade, esse primeiro abuso com 3 anos de idade foi por um vizinho adolescente nosso, e depois foi o meu tio. E aí eu tive vários abusadores, como primos, tias, né? Amigos, né? Pessoas que iam visitar os meus pais. Eu cheguei a sofrer abuso dentro de um consultório oftalmológico. Tanto sexual como emocional? Esses que eu estou falando foram sexuais, abusos sexuais mesmo, né? Os abusos emocionais, vamos dizer, eu estava tão já ferida pelos traumas sexuais que os abusos emocionais para mim era o mínimo, sabe? Assim, eu estava acostumada com a dor. Para mim, na minha consciência, eu havia nascido somente para isso, entendeu? Para sofrer todo tipo de abuso. E então, assim, na minha mente, Wélida, o que viesse para mim era lucro. Eu aceitava qualquer barganha, eu aceitava qualquer tipo de relacionamento. Para mim, eu não ia ter, além
daquilo que eu merecia. Eu olhava para mim, eu não achava que eu era merecedora de algo bom. Tanto que eu era frustrada em todas as áreas da minha vida. Eu não conseguia concluir os estudos, eu não conseguia concluir profissionalmente um trabalho. Tudo que eu começava, eu não conseguia concluir. Quando eu percebia que eu estava sendo bom em algo, acabava, eu não conseguia concluir nada, sabe? Eu não me achava que eu podia ser feliz em algo. Até o amor dos meus pais. Eu não acreditava no amor de Deus, eu não acreditava em nada. Eu não acreditava em nada. Assim, eu vivia assim por viver, sabe? Eu nem sei te explicar. Eu vivia por viver, mas eu não acreditava em nada. Então, assim, quando os meninos chegavam para mim, às vezes eu me apaixonava, né? Me apaixonava e tudo. E aí os meninos vinham pedir ao meu pai namoro, eu começava a namorar. Só que quando eu via que o negócio estava ficando sério, que a maioria deles queriam ter algo sério comigo, queriam casar, mas via que o negócio estava ficando sério, que estava chegando perto de casamento, eu desacreditava, assim, ao ponto de ser, deixa eu ver, dar uma palavra assim, eu desencantava, sabe? Eu desencantava com os meninos, eu não queria me envolver, sabe, assim, para ter um casamento, porque eu falei, isso não é verdadeiro, isso não é verdadeiro, isso não existe, esse negócio de amor não existe, negócio de casamento não existe. Então, quando eu conheci o fulano, sabe, ele veio para terminar de destruir os meus sonhos, sabe? Meu Deus. Ele me colocava numa posição assim Aquilo que parecia ser a salvação da sua vida. Exatamente, e foi totalmente ao contrário. Ele mexeu tanto com os meus sentimentos, assim, a forma que era o nosso relacionamento, ao ponto assim, olha só o que eu sofria, e eu achava que, sabe, ele conseguia colocar na minha mente que era normal. Eu cheguei na época, eu cheguei a ver ele dormindo com outra mulher, sabe? E ele colocou na minha cabeça que isso não era normal, que eu era o amor da vida dele, que ele podia ficar com qualquer mulher, mas que eu era o amor da vida dele. E eu aceitava isso normalmente. Você tá entendendo? E é isso que muitas meninas passam isso. Então, assim, eu renunciei tudo na minha vida por ele, como eu te falei no início. Eu renunciei à profissão, eu renunciei aos estudos, eu saí da casa dos meus pais, entendeu? Por causa dele, para mim viver esse grande amor. Eu saí da igreja, entendeu? E isso é um perigo muito grande para as meninas, porque no início do nosso relacionamento, ele mostrava sabe, o cavaleiro, eu vou te respeitar porque você é da igreja. E assim, ele dava a entender que ia entrar para a igreja. Vai pegando aí, meninas, vão pegando. Ele dava a entender que ele ia entrar para a igreja, sabe? Que ele amava Deus. E aquilo começou a me envolver, sabe? Mas quando eu percebi, na realidade, ao invés dele entrar para a igreja, ele havia me tirado para o mundo, me levado para o mundo, sabe? Ele contaminou a minha mente de uma forma assim, sabe? Ele terrível. Foi mais forte, né? Exatamente, mas sempre é assim, né? Isso que eu falo muito para os jovens que eu converso. É mais fácil te levar para o mundo do que você levar alguém. Deus não vai te enviar algo para você preparar para você mesmo, não, ele vai te trazer pronto, né? A pessoa certa, no momento certo. Não existe esse negócio de que, não, eu vou levar para a igreja e tudo. E tem muitas meninas. Ontem, Fran, só uma questão. Eu falei sobre isso ontem, essa questão de você pagar o preço por alguma pessoa. Eu acredito num Deus que liberta, né? Um Deus que cura, um Deus que faz. Mas ele não invade o coração de ninguém. Ele bate a porta. Ele espera que a pessoa abra o coração para que ele possa entrar. Então, não adianta, às vezes... Nossa, mas Deus, por que eu orei tanto? Por que eu busquei tanto e não aconteceu? É porque a pessoa também tem que querer essa mudança. Exatamente. Ele bate na porta, né? Ele pode transformar, ele pode fazer. Mas tudo vai, eu tenho falado isso nas lives, do preço que às vezes você está disposto a pagar e esse preço pode ser alto demais. Exatamente. E tem muita menina que acha que vai conseguir mudar o rapaz, né? Mas não tem esse poder, como eu disse. Só Deus tem esse poder se a pessoa permitir. Então, um conselho para as meninas: não caiam nessa. É furada, não caiam nessa, né? E aí, mas eu caí, infelizmente, eu caí nessa.
E aí, de repente, eu me vi, eu estava sem casa, sem emprego, sem estudo, sabe? Longe dos meus amigos, longe da minha Sem família. Deus. Sem Deus, que era o principal, eu estava sem Deus, totalmente desmoralizada, sabe? E aí a minha solução era sair da minha cidade, sabe? E aí foi quando eu decidi vir para Brasília para ficar com a minha mãe, que há muitos anos eu não via a minha mãe. Quando ela separou do meu pai, eu tinha 6 anos, né? Eu tinha 6 anos, aí eu vi ela uma vez quando eu tinha 9 anos, então eu morei sempre com meu pai, a minha madrasta que me criou, né? Quando meu pai casou novamente, eu tinha 9 anos, então ela me criou na igreja, uma mulher de Deus também, e eu devo muito a ela, porque foi as orações dela que me Da sua manteve madrasta, no viva. caso. Hã? Da sua madrasta? Minha madrasta, a irmã Cleudimar, que é a mãe da Raquel, da Ruth, você conheceu lá no Pará, em Tucuruí. Meu Deus, A Livre das agora eu tô Déboras. assimilando a história. Lembra dela? Agora eu tô assimilando a história. Ela criou você. Gente, que Exatamente. madrasta maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então, Porque a o gente que eu sou? ouve tantas histórias só ruins que é até gostoso ouvir algo assim, sabe? Porque eu conheço de quem você tá falando. Veja lá meu pastor falar. Então, você fala, calma aí, Francisco, que ele vai falar. Então, calma aí pro Edson falar. Fala, fala. E aí, então, assim, eu vim para Brasília e aí eu falei, tentar, né? Tentar mudar. Só que quando eu saí de lá, eu procurava um refúgio, porque nem isso ele me deu refúgio, mas mesmo assim eu não conseguia me livrar, sabe, desse relacionamento, eu não conseguia. Aí ele falou assim, não, vai passar um tempo com a sua mãe, em dezembro você volta e tudo, me pediu um casamento no final do ano, na festa de final do ano, o fulano me pediu um casamento, aí ele falou assim, não, vai passar uma temporada, o fulano, me pediu um casamento lá, né, e aí... E eu peguei e falei, não, tá bom, eu vou para Brasília, em dezembro de 98 eu volto. É em 98 isso. Aí em julho eu vim para Brasília. Só que eu não sabia, né, que a misericórdia de Deus já estava em Brasília me esperando, sabe? O amor de Deus já estava encarnado em pessoa. E isso que me encanta. É o quê? A paciência. Ele? Olha, e é isso que me encanta no amor de Deus, Wélida. E me encanta o amor de Deus, porque, sabe? E também eu falo isso sempre para as mães, não desistam dos seus filhos, sabe? Eu estava no mudão, perdida, mas os meus pais não desistiram de mim. E foi por isso que as promessas se cumpriram na minha vida. Tá, aí foi quando eu conheci. Em setembro eu conheci ele, começamos a ficar amigos. Aí demos o primeiro beijo. E eu falando, tu não se apaixona por mim. Em dezembro eu tô indo embora. Esse mês de setembro, outubro, né? E a gente trabalhando junto. O Hélio, quando chegou no mês de outubro, eu percebi que eu tava apaixonada por esse homem, né? Mas eu não queria dar o braço a torcer, né? Eu não fiz nada. Não fez. Aí eu percebi que eu tava apaixonada. Eu falei... Aí eu falei, isso não vai dar certo. Como é que eu vou voltar pro Pará? Apaixonado por esse homem, eu tenho que cascar fora. Aí o que eu fiz? Conta um pouco. Ele banana tudo. Conta, pastor. A carta, meu bem. A carta, meu filho. A carta dele? Que eu fiz a carta pra você, meu bem. Ah, é. Terminando. Ela fez uma carta terminando, né? Um relacionamento que quase nem tinha começado, na verdade. Que não era nada sério, né? A gente só tava só amizade colorida, né? Aí esse beijo aconteceu e, como ela E falou, ela não se falava que era apaixonou. carta, pastor. Aí, Ela falou que estava terminando porque não queria que eu sofresse, né? Talvez me apaixonar por ela e ela tinha outro relacionamento e tinha que voltar no final do ano, né? E aí insisti naquele negócio, não, vamos dar um tempo, não, vamos continuar, eu vou esperar, entendeu? Até que aconteceu algo que, como tinha promessa de Deus nisso, né? Os propósitos de Deus, ninguém consegue mudar uma trajetória de uma vida, de uma determinação dada por Deus. Ninguém muda isso, né? Então, eu, por ser católico ainda, né, tinha os meus costumes e usos, né, de uma religião, de uma vida totalmente diferente do que ela já passou e já seguia isso, né? Por estar afastada, mas foi plantada ali uma semente e ela estava ali ainda. E eu falei assim, não, vou ficar com você aí, vamos esperar mais um pouco, né? Vamos dar esse tempo aí que você quer, mas eu não vou desistir de você, né? E passou um dia no outro.
Passou um dia que já no outro, eu peguei a carta, guardei. Eu fiz a carta chorando, me acabando de chorar. Guardei essa carta e no dia seguinte não teve como, ela não resistiu. Eu não aguentei, eu só foi um dia Só foi o longe. dia que acabou o namoro, né? Só foi um dia, aí no outro dia eu falei, ah, não, Aí terminou o namoro e voltou? Aí eu voltei, eu falei, eu não tive coragem de falar pessoalmente, eu mandei pelo meu primo, chorando, né, fazendo a carta, e ele, aí meu primo olhou assim, e tu tá chorando por quê? Aí eu não posso ficar com ele, não tá certo, não sei o quê, aí mandei a carta, e aí no outro dia eu não aguentei, aí eu falei, Edson, tá bom, Edson, não, vamos ver o que dá, até o final do ano, se eu for e tal, mas olha, não me leva a sério, não. Não me leva a sério, não. Mas ele sempre batia na mesma tecla. O Hélio era impressionante. Você não vai voltar. Vamos tentar acreditar que foi Vamos tentar acreditar que até essa questão de você chegar no emprego, ele está ali e tal, foi um propósito de Deus para te arrancar do fulano que estava te matando aos poucos, que estava te abusando, né? E às vezes, se não fosse dessa forma, você meio que se apaixonando por uma outra pessoa, você não ia conseguir se desvincular tão rapidamente, né, disso. E eu começava a comparar a forma que ele me tratava e a forma que o fulano me tratava. Eu começava a comparar o que eu sentia quando eu lembrava do Edson e quando eu lembrava do fulano. Porque quando eu lembrava do fulano, olha, é uma coisa assim muito, muito forte. Eu lembro que quando eu estava... Eu podia estar no apetite que eu tivesse, Wélida. Assim, comendo. Quando eu lembrava do fulano, o apetite parava na mesma da hora. Eu não entalava aqui, ó, não conseguia comer. Os depoimentos que eu mais ouço das meninas é isso. Impressionante. Eu até tô com um texto pronto pra gente poder falar, né? Um texto que a gente tá combinando juntas, é o nosso texto, que em breve vai estar para vocês aí. Vai ser lindo. Sobre isso. Realmente, muitas meninas falam isso. O apetite some. É verdade. Aí, só que aí eu ficava comparando, eu falei, tem alguma coisa errada. E a forma dele me tratar, apesar dele não era evangélico, né? Apesar de eu estar afastada, a forma, o carinho e o respeito que o Edson tinha por mim, era assim, coisa assim que eu não, sabe? Eu falava, meu Deus do céu. E aí, eu comecei a ver ele no meu futuro. Eu não conseguia mais ver a minha vida sem ele. Eu não conseguia ver, sabe? E aí, Deus, então, realizou assim, sabe? Foi o checkmate de Deus para isso tudo acabar. Eu cheguei do serviço, ele foi me levar em casa. Isso foi no mês de dezembro, no início de dezembro. Eu ia viajar para o Pará mais ou menos no mês de dia 20. Já estava conversando com o fulano, e o fulano dizendo, não vem direto para a nossa cidade, vamos nos encontrar na capital, a gente conversa, depois a gente vai para a nossa cidade. Mas eu, tranquilo. Quando foi no início de dezembro, ele terminou o serviço, a gente saiu do serviço, ele foi me levar em casa. E aí sentamos no sofá, e aí a minha mãe falou assim, o seu pai ligou. Eu falei, meu pai? E eu estava sem falar com meu pai, por causa do nosso contrito, eu saí de casa, entendeu? Tudo por causa desse relacionamento, né? E aí eu falei, meu pai ligou? Ela falou assim, ligou. Ele disse que o fulano tá te enganando. Que o fulano, desde que você saiu da cidade, ele está já com a ex dele, morando junto e tudo. Eu falei, não acredito. Tá, ele tá enganando você. E seu pai disse, seu pai ficou sabendo que você vai voltar e você vai dar de cara com a porta. Ele tá enganando você. Pessoal de Juruti, vocês estão em peso aí na live, meu Deus. Que lindo! Juruti no Pará, amiga, eles estão toda hora aqui falando, estamos aqui ligados, Juruti, Juruti, Juruti. Que lindo, beijo. Beijo pra vocês. Pode contar, vai. Aí, eu falei, não acredito. Aí a minha mãe, sério. Aí o S do meu lado, gente. O amigão aqui, ó, me dando força do meu lado. Claro, eu falei, vou ligar pra... Eu não sabia que ia acontecer. Aí eu peguei e liguei. Eu falei, eu vou ligar pra ele agora. E liguei, né? Qual é o nome dele mesmo? Que eu esqueci? Fulano. O fulano. Liguei pro fulano. Aí eu peguei e questionei. Eu falei, olha, tô sabendo disso. Aí ele falou assim, olha, mas assim, quando você chegar aqui a gente vai conversar e não sei o quê. Você sabe que você é a mulher da minha vida, sabe? Aquelas conversas, cara, as conversas de sempre. Aí eu falei, não, faz o seguinte, ó, me esquece, acabou, eu vou viver minha vida.
e tal. E aí, pá, desliguei o telefone. Aí o Edson do meu lado, quando eu olho pro Edson, chorando de raiva, que eu tava com muita raiva, né, meu bem? Tá. Eu tava com muita raiva e chorando. E ele lá, passando, pegando aqui na minha mão, né? Tudo. Hã? E ele participando de tudo assim. Tava do lado! Tava do lado, e ele segurando minha mão aqui, ó. Aí ele virou pra mim. Aí ele virou pra mim. Você arrumou? Ah, exatamente. Aí ele passou a mão em mim e falou assim: calma. O que foi que eu te falei? Eu não falei pra você que você não ia voltar? Que esse cara não te amava? Eu te falei que você ia ser a mãe dos meus filhos? Você vai namorar comigo agora? Aí eu chorando, eu vou namorar com você agora. Não. História. Aí isso foi em dezembro de 98. Em março de 99, nós já estávamos casados. Em março de 99, nós estávamos casados. Aí, em 2001, eu me reconciliei com o Senhor. 2 meses depois, ele aceitou Jesus, né? E tivemos nossos filhos, né? Vamos voltar um pouquinho aí. O quê? Teve uma parte que ela falava assim... Ela contava a história dela, né? Dos relacionamentos que teve e quando o rapaz falava pra ela assim, os antes dela, né? Antes de mim, falavam assim, vamos casar? Ela saía fora. É isso mesmo, né? mesmo. Ela acabava na hora. Contando as coisas dela também, pastor. Vai contando. Quero saber. Não queria ver o rapaz e já acabava o namoro assim, era Eu automático. desencantava. Falou em casamento, eu Só desencantava. que comigo foi diferente. Eu não falei, vamos casar. Ela falou pra mim, você casa ou cai fora. Ela que falou. Ou casa ou cai fora. Eu falei, você vai casar comigo? Aí, porque se você não for casar comigo, cai fora. Ele disse, não, mas eu vou casar com você. Claro que eu caso. Mas você tá sendo ameaçado com uma arma, você vai casar. Não, pra você ver como que foi totalmente diferente, sabe? Eu tinha certeza que ele era... Eu não tinha dúvida nenhuma de que ele era o amor da minha vida, que ele ia ser o pai dos meus filhos. Eu tinha certeza que eu não poderia ter outra vida que não fosse com ele. Aí tá, nós casamos. Aí, quando eu estava uns 3 meses casado, de repente, numa conversa de família, a minha irmã lembrou da profecia. Ela falou assim, Fran, tu lembra daquele pastor que falou pra você que tu ia conhecer o teu marido com 18 anos? Eu falei, meu Deus, é mesmo? E aí foi que a gente, mesmo com 18 anos, eu conheci. Então eu vi o cuidado de Deus, sabe? Independente de eu estar longe dele, o amor dele ainda estava perto de mim. A graça dele ainda me acompanhava. Então, assim, o Senhor tinha escrito... o Senhor não tinha esquecido de mim, sabe? Não tinha esquecido de mim. E hoje, quando eu vejo, assim, o meu marido, Deus, sabe? Era aquele católico roxo, mas, assim, sabe? A transformação dele foi muito rápida, Wélida. Muito rápida, foi instantânea. Sabe, assim, em questão de homem de Deus. E hoje eu vejo ele... Na realidade, amiga, e assim, e na realidade também... A questão dele ser católico, eu acho que até te beneficiou de alguma forma. Porque tem muitos católicos, tem muitos católicos praticantes, católicos que têm mais essência que muitas pessoas do meio... É verdade. Isso é realidade, né? Tem muita gente... Então, assim, ele já tinha uma essência, de alguma forma, em Deus. Né? Alguns costumes que eram diferentes e tal... Né, do que você tinha vivido, mas assim, eu acredito que tem muito, eu conheço alguns católicos, algumas pessoas que convivem comigo, que são assim, que tem uma essência muito linda, sabe, que tem temor a Deus. Exatamente. Um cara desse, do fulano lá, com a mentalidade de querer te abusar, de te menosprezar, te humilhar, é muito diferente. E eu até queria perguntar pro pastor uma coisa para ele, assim, se ele achou que foi difícil lidar com ela, pelos traumas que ela tinha sofrido. E se foi difícil, o que você fez, assim, para saber lidar com isso? Porque muitas meninas que passaram por isso, Fran, elas têm dificuldade de até ser cuidada, de deixar alguém cuidar delas. Uma certa resistência, sabe? É igual você. Quando alguém falava em casamento com você, você, né, já se armava.
Então, assim, gente que passou por traumas, porque você resumiu aqui pra gente, mas quando você conta detalhadamente, meu Deus do céu, assim, é terrível até tudo que você já passou, né? Eu quero saber se instantaneamente você já deixou seu coração leve para receber o amor dele, ou se, pastor, foi difícil você lidar com ela em relação a isso. Então, difícil era, né? Porque quando ela me contou toda a sua história, né? Do tudo que ela passou, desses abusos, tudo, eu ficava pensando assim, meu Deus, essa mulher sofreu demais, né? Então, para mim foi um pouco difícil, né? O medo dela ter aquelas recaídas, né? De talvez voltar a conversar com os ex, né? Eu falava assim, meu Deus, como vai superar isso aqui? Porque quando se conta uma história, né? E essa história vem à tona e você sabe tudo que aconteceu com essa pessoa, aí você fica naquele receio de que, será que vai dar certo comigo agora? Será que comigo vai ser diferente? Será que tem algo aqui de Deus realmente nesse relacionamento? Então eu ficava pensando assim, teve essa resistência assim, mas com o tempo a coisa foi se encaixando, né? O meu coração começou a aceitar e absorver a vida dela do momento que nós estávamos juntos. A parte de para trás ficou, tem lembranças, mas ela já não incomoda mais. Para mim, tudo é passado, ficou no esquecimento. Mas ela resistia, assim, por tudo que ela passou, ela não resistiu o seu cuidado, não, né? No caso dela. Não, 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 não. Porque Não. a questão, até essa questão dela resistir quando alguém falava em casamento com ela, já era um trauma. Isso significa, pastor, que você veio para sarar mesmo, para curar de uma vez por todas esse trauma, a ponto dela falar sobre o assunto, né? Uhum. Sim, sim. E o cuidado dele era muito diferente, o cuidado dele, e ele se preocupava muito, entendeu? Em me ver bem, sabe? Ele sempre me colocou, sabe, assim, como, assim, na vida dele, como primeiro, assim, não acima de Deus, sabe? Mas, assim, ele sempre me priorizou em tudo. Primeiro era eu, sabe? Tudo, sabe? Ele deixava de fazer para ele para fazer para mim. Ele sempre, aquela preocupação, era um carinho, assim, muito grande, então, assim, que mexia comigo realmente, sabe? Que lavava a minha alma mesmo. E ele me passava uma confiança tão grande, de eu desabafar com ele, de contar. Até porque quando ele entrou na minha vida, ele entrou como um amigo tão forte, sabe? Apesar de pouco tempo, ele me conquistou, assim, uma amizade muito forte, sabe? Então ele não chegou sendo, não chegou assim já, como é que fala, assim, para mim me apaixonar por ele, assim, a questão de não, ele chegou Como cuidando amigo. de mim mesmo, assim, para me ouvir e tudo. E isso me conquistou bastante, entendeu? Então, eu não tenho só um marido, eu tenho um amigo, né? Uau. E por vezes o inimigo tentou acabar com isso, com essa amizade entre a gente, com esse relacionamento. O inimigo tentou várias vezes, sabe? Mas graças a Deus que nós estamos firmes, nós temos aprendido, né, a cada dia, cuidar Claro. um do outro, entender um ao outro, porque casamento é isso. A gente não entra no casamento sabendo de tudo, né? A gente não entra num relacionamento sabendo de tudo, a gente vai aprender, porque são pessoas totalmente diferentes. Ele viveu de uma forma, eu vivi de outra forma, né? Então, Totalmente assim, diferente, né, amiga? exatamente. Ele tem a personalidade dele, eu tenho a minha, né? Mas a gente se completa, né? Eu procuro compreender ele, me compreender. Mas o amor dele, realmente, como eu disse no início, Deus mostrou a sua bondade comigo, sabe? Me apresentando Edson, né? Me apresentando o Edson e tratando nele, e tratando em mim. E foi tudo junto, né? Foi junto. Eu Nossa, não aconselho assim. Eu acho que Deus permitiu essa saída minha ao mundo, né? Porque a gente precisava se encontrar. Porque seria diferente se eu estivesse na igreja, né? Seria diferente, eu na igreja e ele no mundo. Mas Deus sim. pegou as coisas loucas deste mundo, né? Deus pegou assim, umas coisas sabe? assim, é muito difícil, porque é, 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 é Deus reorganizando a sua história pela graça, né? Exatamente. Não que você não poderia conhecer ele dentro da igreja, porque poderia ser diferente. Deus, porque o propósito ia se cumprir de alguma maneira. Só que
Deus, pela sua misericórdia e sua infinita graça, falou, não, peraí, eu vou ter misericórdia da minha filha. Né? Eu vou ter misericórdia dela, eu vou apresentar, porque eu preciso dela, eu preciso da história dela, eu preciso usar tudo que ela viveu para minha glória. Para Exatamente. que ela possa dizer para as pessoas, olha, eu fui abusada por tia, você falou tanta gente aí que eu nem sei mais, por vizinhos, por tio, né? Aham. Por tantas pessoas à minha volta, eu fui abusada sexualmente, emocionalmente, porque na realidade todo mundo que está sofrendo abuso sexual, o abuso sexual ele já vem junto com o emocional. Ele já vem Exatamente. junto. Então você estava sofrendo 2 abusos juntos, né, ao mesmo tempo. Depois você conheceu uma pessoa totalmente errada. Então, Deus começou a mudar a tua história a partir do momento que você conheceu o pastor, né? Que não era pastor, mas que Deus tinha um propósito gigante para que vocês E é pudessem bem impactar as diferente. pessoas. Como é E, que é? e quando que imaginava, né, que eu ia ter esposa de um pastor, né? Deus tem os seus propósitos, tem uns propósitos assim maravilhosos. E hoje a Uau. gente faz a obra de Deus com muito amor, né? Tem algumas ovelhinhas minhas que estão aí da nossa igreja que eu estou vendo, né, que estão ali. Um beijo para vocês, né, as nossas ovelhas da DAO em torno aqui em Águas Lindas. Você tem Quer falar? noção? Eu queria que pastor, eu queria que as pessoas tivessem noção de que aquela menininha que foi abusada sexualmente quando era criança, com 3 anos de idade, está aqui hoje numa live com seu esposo do lado, casada, feliz, completa, ministrando e pastoreando pessoas que hoje estão aqui nessa live dizendo eu sou a sua ovelha. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do Deus que pode transformar a vida de vocês e que tudo isso que vocês estão vivendo aí, esse cativeiro, essa opressão que vocês estão vivendo, Deus pode mudar tudo de uma hora para outra. Deus pode fazer isso com vocês também. Sabe, É verdade. Não tá perdido. É verdade. E tem muitas meninas como a minha, que era na minha mente na época, que achava que aquilo ali para mim já estava decretado, eu ia viver aquilo e pronto. E eu quero dizer para você, não aceite esse decreto do inimigo na tua vida. Você nasceu para ser feliz, sim. Um Deus que te ama, sim, que tem o melhor para você, sim. E não aceite menos do que isso. Não aceite menos do que isso. Não aceite um relacionamento abusivo. Não aceite, sabe, os pratos que Satanás, porque o diabo ele é sujo. Ele vai tentar desviar você do projeto, do propósito final de Deus, te oferecendo todo tipo, né, de pratos que é do inferno mesmo, para tirar você da presença de Deus, né, do propósito de Deus. Então, esperar no Senhor, confiar no Senhor, sabe? Tem muitos jovens que falam assim, eu conheci um rapaz, até falei isso na live ontem do Juntando Meus Pedaços. Tem muitas minhas, eu tô orando, conheci um boy santo, eu tô orando. Gente, não é só orar quando o boy aparecer, você tem que ter uma vida constante de oração antes mesmo dele aparecer. Por quê? Quando o boy santo aparecer, os teus pensamentos serão os Pastor, boy santo. Quando o boy santo aparecer, você já vai saber se é de Deus ou não. Por quê? Porque os teus pensamentos vão estar interligados com os pensamentos de Deus. Você vai saber qual é a vontade de Deus. Agora, se você não tem uma vida de oração e consagração, uma vida diante de Deus, você vai estar perdida, você vai ficar... Antes mesmo, né, de você se relacionar, quem sabe se você tiver com a sua vida em oração, você vai conseguir identificar antes mesmo de se envolver emocionalmente. Exatamente. Porque quando se envolve emocionalmente... E isso, gente, todos nós passamos por isso, tá? Todos nós. Exatamente. Porque Deus vai dar os sinais. Eu acredito nisso, que o Senhor ele vai dar sinais de se é de Deus, né? Se esse relacionamento vai dar certo ou não, né? Pastor, só antes de você falar, Fran, eu queria que você, como pastor, assim... que eu estou preocupada com o nosso tempo, já deixasse uma palavra para as meninas ou para os meninos que estão aí esperando em Deus e, sei lá, uma palavra pastoral mesmo, sabe? Para que eles venham entender o quão importante é a gente colocar nossa vida nas mãos de Deus, assim. Sim. Digo para jovens,
os jovens homens e as mulheres, né? Esses que estão pretendendo ter um relacionamento, uma vida a dois, sabendo que o conselho que eu deixo lá de Efésios, capítulo 5, que o marido deve amar a sua esposa, né? Mas tem que começar desde um namoro santo, um namoro sério, né? Preservado, um namoro não de... Eu sempre falo para os jovens aqui, nós, se você está namorando com uma moça, ou vice-versa, né? E sem intenção de casar, você está ocupando o lugar de outro, está ali do seu lado. Né? Então, Exatamente. com a intenção de casar e ter um relacionamento. Não passa tempo, né? Né? E não passar tempo em ficar. Entendeu? Esse tal de ficar, para mim, não dá, para mim não encaixa, não tem projeto de Deus aí. Né? O projeto de Deus é como? É quando um casal, um jovem casal começa a se namorando e eles vão planejando isso que nas orações. Busca em Deus orações, se resguardem disso. Né? Seja um submisso ao outro, daí que começa um relacionamento. O nosso casamento foi um mês de namoro e já ou casa ou cai fora. Mas vai saber isso aí. Não é todos que Deus vai agir dessa maneira. Exatamente. Não vai ser todos que Deus vai... Esse é o certo. Entendeu? É você que vai... Eu acho que na minha vida era uma urgência de Deus, né? Deus tinha urgência em fazer algo. Então eu digo que os jovens que estão com esse pensamento, cuidado com os relacionamentos que não tem vínculo da fé que alguém professa, ou seja, o julgo desigual, né? Se ele está com, não, eu sou de outra religião, eu sou, digamos assim, eu não conheço nada de religião, e a moça, ou o jovem, ele é da igreja, ele faz a obra do Senhor, está envolvido com isso. Ele tem algo diferente do que a pessoa não tem. Então eu digo que 99,9% ninguém puxa para a igreja, 100% você se desvia dos caminhos do Senhor. Vai sair, não vai aguentar, né? Porque eu já ouvi um rapaz que namorava uma moça, ele era católico e ela da igreja. Ele falou assim: você vai para a sua igreja, eu vou para a minha. E os dois casados, entendeu? O julgo desigual, ele não dá certo. Se não estou com a mesma mentalidade de que não, Deus está no projeto, nosso propósito é esse, então não vai dar certo. Tende a dar errado, então orem a Deus, esperem em Deus. Cuidado com as coisas muito... E é compatibilidade também, pastor, até no assunto, no que você conversa, aquela pessoa não fala a sua língua, daí não adianta. Às vezes você até sente alguma coisa pelaquela pessoa, quando aquela pessoa pega na sua mão, quando aquela pessoa te abraça, tá? Mas você não tem compatibilidade com ela. Aí o que fica? Fica só a carne ali, né? E você vai para dentro de uma casa que não vai ser só isso, e você vai se ver dentro de uma casa com uma pessoa totalmente estranha para você, porque você não gosta nem de conversar com aquela pessoa, você não tem prazer em conversar com aquela pessoa. Então, a questão toda hoje, eu acho que as meninas, os meninos, eles pensam mais no carnal, né? E estão focando muito nisso, e quando chega dentro da casa, eles não têm diálogo. A quarentena tá fazendo um monte de gente separar, por quê? Porque estão percebendo que não tem, né? Não tem essa compatibilidade, não consegue conversar, não tem assuntos um com o outro, porque só tinha carne. E agora que precisa do assunto, e agora que precisa do amor, precisa da cumplicidade, né, de estar ali junto, ir para uma cozinha fazer uma comida os dois juntos, ir para uma sala assistir um filme. Não tem. Então procure realmente alguém que você sinta isso na pessoa e não só o carnal, né, pastor? Isso, uma vida a dois, eu digo sempre que é uma renúncia, considerar outro superior a si mesmo, né? É considerar de que ela precisa e ele precisa desse lado de família, esse lado que um dia vai ter, né? Ter que estar os dois juntos, vai ter que tomar decisões juntos e que essa decisão seja para algo com foco, um projeto que eles têm junto para fazer. Muitos casais têm desistido aí dos seus relacionamentos porque viram uma vida de rotina. E como essa pandemia veio e o rotina, ela agora está sendo confrontada com alguém que estava dentro e parece que não estava lá dentro. Alguns casais se separaram, né, e eles estão dentro de casa, mas separados. Porque ele sai para trabalhar pela manhã, 5, 6 horas da manhã, e volta e pensa que a casa dele ali é um hotel. Ele veio só tomar banho, almoçar, jantar, dormir e trabalhar. Não teve um diálogo. Foi isso com a quarentena. Pastor, mas é isso que eu tô falando. É isso que
que a quarentena trouxe o relacionamento daquela pessoa conviver, porque ela não convive. A pessoa chega ali, janta, conversa ali um pouquinho, daí fica um pouco ali junto, dorme no outro dia, vai trabalhar de novo. Então não tinha essa cumplicidade. Aí os relacionamentos, eu achava que eu amava, mas agora eu não amo mais. Na verdade, nunca amou. Na verdade, nunca teve esse relacionamento. Era assim, algo virtual, algo que, vamos dizer assim, pessoas que estavam dentro de uma casa que se passavam e se conversassem bem, se não, vamos dizer assim, amigos dentro de um lar. Né? Então eu comecei a perceber, e estou vendo esses dias, que algumas pessoas nos pedem conselho. O que eu faço quanto a isso? E nós damos o conselho, irmãos, está faltando vocês se voltarem a tirar aquela rotina que antes era. Isso veio para que vocês comecem a perceber de que um precisa do outro, que não tinha essa cumplicidade antes. O diálogo, ele fala muito, ele abre muitos leques na vida de um relacionamento a dois. O diálogo é Né? essencial. Então, se não tem diálogo, não tem acerto. Exatamente. Os que estão namorando, pastor, e o conselho então é o seguinte: os que estão namorando, esquece um pouco o carnal agora, os que estão namorando, e vai conversar, vai bater um papo, faz uma ligação de vídeo, vai conversar, vai contar os seus projetos, as suas coisas. É isso. E os que estão casados, tentar trazer isso de volta. Né? Porque a maioria dos casais hoje em dia, né, pastor, que tiveram namoro. Antigamente os casamentos era um pouquinho mais. As pessoas eram um pouco mais reservadas, né? Eram. Reservadas. Então, às vezes, até casavam sem ter muito contato uma com a outra. Né? E hoje não. Hoje, graças a Deus, os nossos pais já nos dão liberdade para a gente sentar numa sala, né? Para a gente sentar ali, conversar um pouquinho, fazer uma ligação. Nós temos um telefone hoje nas nossas mãos, coisas que a nossa geração anterior não teve. Então, nós temos uma possibilidade ainda maior de fazer um relacionamento dar certo, conversando, né? Analisando, vendo se bate os pensamentos, se é isso mesmo que você quer, se você dá risada com essa pessoa, se essa pessoa te faz rir, sabe? É isso. Exatamente, porque tem muita gente que desiste do casamento por muito pouco, sabe? Não, eu achava que eu amava, mas eu não amo, sabe? E os casamentos têm se desfeito e às vezes nenhuma das duas partes tem se esforçado para mudar. Às vezes uma conversa, né? Um diálogo, né? Já muda muita coisa. Então, o que a gente vê, a gente trabalha com casais, na maioria das vezes a gente percebe que o maior problema é a falta de diálogo. É eu saber como ele se sente, ele saber como eu me sinto, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Às vezes uma atitude minha está incomodando ele, não é uma questão de, eu tenho que ser como ele quer, mas tem coisas que eu posso, né, fazer para deixar ele bem, e ele pode fazer para me deixar bem, né? É uma renúncia que a gente... Né? E alguém está perguntando aqui, e os solteiros, antes que a live acabe, daí para você falar. E os solteiros, alguém perguntou. Os solteiros esperem em Deus, acalma seu coração e o que mais. Faltam 1 minuto e 57. Fala e ora por eles, tá? Faltam 1 minuto e 57. Então, os solteiros aí, oração. Entrega a sua vida para o Senhor. Coloca a tua vida no altar. Deus tem o melhor para você, tá? Não fique ansioso. Tem muito menino novo aí, preocupado. Não, tudo tem um tempo, né? Priorize a tua intimidade com Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas e eu tenho certeza que a tua Rebeca vai aparecer, o teu Isaac vai aparecer no momento certo, mas você precisa estar preparado para entender, viu? Quem é a pessoa certa. Levantem as mãozinhas aí pro céu, que ela vai orar junto com o pastor aí pela gente, por nós, tá? Amém. Amém. O Espírito Santo. Pai Santo, bendito Deus, nós te louvamos, te glorificando nesse momento. Sim, meu Deus amado. Live, ó Deus, que todos que ouviram, ó Deus, abençoa para as suas vidas, Pai, conhecimentos que nós passamos, ó Deus, o Senhor tem acrescentado em nossas vidas. Aqueles que estão para casar, ó Deus, estão em namoros, ó Deus, que tu possa entrar, Pai, nesse relacionamento. E que tu seja o foco, Deus, seja o principal para eles, ó Deus. Que só o Senhor vai dar a direção, Deus vai dar o foco para esse casal, para se confirme diante do altar do Senhor, para se confirme em relacionamento, ó Deus. Tira todo o impedimento, ó Deus, todo o movimento da carne sobre esses casais, ó Deus. Que haja espiritual sobre a vida deles, que haja relacionamentos sadios,
respeitosos e honrados, ó Deus. Que todos aqueles sejam agora, que estão sendo violentados por algum motivo, ó Deus, seja no emocional, seja no carnal também. Se eu tiver agora tirar tudo isso, ó Deus, dá uma mente santa para esse povo, ó Deus. Estou pensando em se casar, em estar diante do Senhor como um casal abençoado, que vai prosperar naquilo que o Senhor tem para esse casal, ó Deus. Eu abençoo cada um deles, que seja para a glória do teu nome, esse relacionamento, que tu venha agir com providência do céu, cuidando, abençoando cada casal. Que morava com a gente. E eu sofri muitos abusos durante toda a minha vida, assim. O primeiro abuso que eu lembro que eu sofri, eu tinha 3 anos de idade. Na realidade, esse primeiro abuso, com 3 anos de idade, foi por um vizinho, um adolescente nosso. E depois foi o meu tio. E aí eu tive vários abusadores, como primos, tias, né? Amigos, né? Pessoas que iam visitar os meus pais. Eu cheguei a sofrer abuso dentro de um consultório oftalmológico. Tanto sexual como emocional? Esses que eu estou falando foram sexuais, abusos sexuais mesmo, né? Os abusos emocionais, vamos dizer, eu estava tão já ferida pelos traumas sexuais que os abusos emocionais para mim era o mínimo, sabe? Assim, eu estava acostumada com a dor. Para mim, na minha consciência, eu havia nascido somente para isso, entendeu? Para sofrer todo tipo de abuso. E então, assim, na minha mente, Wélida, o que viesse para mim era lucro. Eu aceitava qualquer barganha, eu aceitava qualquer tipo de relacionamento. Para mim, eu não ia ter, além daquilo que eu merecia. Eu olhava para mim, eu não achava que eu era merecedora de algo bom. Tanto que eu era frustrada em todas as áreas da minha vida. Eu não conseguia concluir os estudos, eu não conseguia concluir profissionalmente um trabalho. Tudo que eu começava, eu não conseguia concluir. Quando eu percebia que eu estava sendo bom em algo, acabava. Eu não conseguia concluir nada, sabe? Eu não me achava que eu podia ser feliz em algo. Até o amor dos meus pais. Eu não acreditava no amor de Deus, eu não acreditava em nada. Eu não acreditava em nada. Assim, eu vivia assim por viver, sabe? Eu nem sei te explicar. Eu vivia por viver, mas eu não acreditava em nada. Então, assim, quando os meninos chegavam para mim, às vezes eu me apaixonava, né? Me apaixonava e tudo. E aí os meninos vinham pedir ao meu pai namoro, eu começava a namorar. Só que quando eu via que o negócio estava ficando sério, que a maioria deles queriam ter algo sério comigo, queriam casar, mas via que o negócio estava ficando sério, que estava chegando perto de casamento, eu desacreditava, assim, ao ponto de ser, deixa eu ver, dar uma palavra assim, eu desencantava, sabe? Eu desencantava com os meninos, eu não queria me envolver, sabe, assim, para ter um casamento, porque eu falei, isso não é verdadeiro, isso não é verdadeiro, isso não existe, esse negócio de amor não existe, esse negócio de casamento não existe. Então, quando eu conheci o fulano, sabe, ele veio para terminar de destruir os meus sonhos, sabe? Meu Deus. Ele me colocava numa posição assim Aquilo que parecia ser a salvação da sua vida. Exatamente, e foi totalmente ao contrário. Ele mexeu tanto com os meus sentimentos, assim, a forma que era o nosso relacionamento, ao ponto assim, olha só, o que eu sofria, e eu achava que, sabe, ele conseguia colocar na minha mente que era normal. Eu cheguei na época, eu cheguei a ver ele dormindo com outra mulher, sabe, e ele colocou na minha cabeça que isso não era normal, que eu era o amor da vida dele, que ele podia ficar com qualquer mulher, mas que eu era o amor da vida dele. E eu aceitava isso normalmente. Você tá entendendo? E é isso que muitas meninas passam isso. Então, assim, eu renunciei tudo na minha vida por ele, como eu te falei no início. Eu renunciei à profissão, eu renunciei aos estudos, eu saí da casa dos meus pais, entendeu? Por causa dele, para mim viver esse grande amor. Eu saí da igreja, entendeu? E isso é um perigo muito grande para as meninas, porque no início do nosso relacionamento, ele mostrava sabe, o cavaleiro, eu vou te respeitar porque você é da igreja. E assim, ele dava a entender que ia entrar para a igreja.
Vai pegando aí, meninas, vão Ele pegando. dava a entender que ele ia entrar para a igreja, sabe? Que ele amava Deus. E aquilo começou a me envolver, sabe? Mas quando eu percebi, na realidade, ao invés dele entrar para a igreja, ele havia me tirado para o mundo, me levado para o mundo, sabe? Ele contaminou a minha mente de uma forma assim, sabe? Ele foi mais Terrível. forte, né? Exatamente, mas sempre é assim, né? Isso que eu falo muito para os jovens que eu converso. É mais fácil te levar para o mundo do que você levar alguém. Deus não vai te enviar algo para você preparar para você mesmo, não, ele vai te trazer pronto, né? A pessoa certa, no momento certo. Não existe esse negócio de que, não, eu vou levar para a igreja e tudo. Eu E tem falei muitas sobre isso meninas. ontem, Fran, só uma questão. Eu falei sobre isso ontem, essa questão de você pagar o preço por alguma pessoa. Eu acredito num Deus que liberta, né? Um Deus que cura, um Deus que faz. Mas ele não invade o coração de ninguém. Ele bate a porta. Ele espera que a pessoa abra o coração para que ele possa entrar. Então, não adianta, às vezes... Nossa, mas Deus, por que eu orei tanto? Por que eu busquei tanto e não aconteceu? É porque a pessoa também tem que querer essa mudança. Exatamente. Ele bate na porta, né? Ele pode Exatamente. transformar, ele pode fazer. Mas tudo vai, eu tenho falado isso nas lives, do preço que às vezes você está disposto a pagar e esse preço pode ser alto demais. Exatamente. E tem muita menina que acha que vai conseguir mudar o rapaz, né? Mas não tem esse poder, como eu disse. Só Deus tem esse poder se a pessoa permitir. Então, um conselho para as meninas: não caiam nessa. É furada, não caiam nessa, né? E aí, mas eu caí, infelizmente, eu caí nessa. E aí, de repente, eu me vi, eu estava sem casa, sem emprego, sem estudo, sabe? Longe dos meus amigos, longe da minha família. Sem Deus. Sem Deus, que era o principal. Eu estava sem Deus, totalmente desmoralizada, sabe? E aí a minha solução era sair da minha cidade, sabe? E aí foi quando eu decidi vir para Brasília para ficar com a minha mãe, que há muitos anos eu não via a minha mãe. Quando ela separou do meu pai, eu tinha 6 anos, né? Eu tinha 6 anos, aí eu vi ela uma vez quando eu tinha 9 anos, então eu morei sempre com meu pai, a minha madrasta que me criou, né? Quando meu pai casou novamente, eu tinha 9 anos, então ela me criou na igreja, uma mulher de Deus também, e eu devo muito a ela, porque foi as orações dela que me manteve viva. Hã? Da sua madrasta? Minha madrasta, a irmã Cleudimar, que é a mãe da Raquel, da Ruth, você conheceu lá no Pará, em Tucuruí. Meu Deus! Ali das Agora eu Déboras. tô assimilando a história. Lembra dela? Agora eu tô assimilando a história. Ela criou você. Gente, Exatamente. uma madrasta maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então, Porque a o gente que eu sou? ouve tantas histórias só ruins que é até gostoso ouvir algo assim, sabe? Porque eu conheço de quem você tá falando. Veja lá meu pastor falar. Então, você fala, calma aí, Francisco, que ele vai falar. Então, qual é o problema pro Edson falar? Fala, fala. E aí, então, assim, eu vim para Brasília e aí eu falei, tentar, né? Tentar mudar. Só que quando eu saí de lá, eu procurava um refúgio, porque nem isso ele me deu refúgio, mas mesmo assim eu não conseguia me livrar, sabe, desse relacionamento, eu não conseguia. Aí ele falou assim, não, vai passar um tempo com a sua mãe, em dezembro você volta e tudo, me pediu um casamento no final do ano, na festa de final do ano, o fulano me pediu um casamento, aí ele falou assim, não, vai passar um temporada, o fulano, me pediu um casamento lá, né, e aí... E eu peguei e falei, não, tá bom, eu vou para Brasília, em dezembro de 98 eu volto. É em 98 isso. Aí em julho eu vim para Brasília. Só que eu não sabia, né, que a misericórdia de Deus já estava em Brasília me esperando, sabe? O amor de Deus já estava encarnado em pessoa. E isso que me encanta. É o quê? A paciência. Ele... Olha, e é isso que me encanta no amor de Deus, Wélida. E me encanta o amor de Deus, porque, sabe? E também eu falo isso sempre para as mães, não desistam dos seus filhos, sabe? Eu estava no mudão, perdida, mas os meus pais não desistiram de mim. E foi por isso que as promessas se cumpriram na minha vida. Tá, aí foi quando eu conheci. Em setembro eu conheci ele, começamos a ficar amigos, aí demos o primeiro beijo. E eu falando,
tu não se apaixona por mim. Em dezembro eu tô indo embora, esse mês de setembro, outubro, né? E a gente trabalhando junto. O Hélio, quando chegou no mês de outubro, eu percebi que eu tava apaixonada por esse homem, né? Mas eu não queria dar o braço a torcer, né? Eu não fiz nada. Não fez? Aí eu percebi que eu tava apaixonada. Aí eu falei, isso não vai dar certo. Como é que eu vou voltar pro Pará? Apaixonada por esse homem, eu tenho que cascar fora. Aí o que eu fiz? Conta um pouco. Ele banana tudo. Nada, meu bem. A carta! A carta dele? Que eu fiz a carta pra você, meu bem. Ah, é. Terminando. Ela fez uma carta terminando, né? Um relacionamento que quase nem tinha começado, na verdade. Né, que não era nada sério, né? A gente só foi- tava só amizade colorida, né? Aí esse beijo aconteceu e, como ela E falou, ela não se falava que era apaixonou. carta, pastor. Aí, Ela falou que estava terminando porque não queria que eu sofresse, né? Talvez me apaixonar por ela e ela tinha outro relacionamento e tinha que voltar no final do ano, né? E aí insisti naquele negócio, não, vamos dar um tempo, não, vamos continuar, eu vou esperar, entendeu? Até que aconteceu algo que, como tinha promessa de Deus nisso, né? Os propósitos de Deus, ninguém consegue mudar uma trajetória de uma vida, de uma determinação dada por Deus, ninguém muda isso, né? Então, eu, por ser católico ainda, né, tinha os meus costumes e usos, né, de uma religião, de uma vida totalmente diferente do que ela já passou e já seguia isso, né? Por estar afastada, mas foi plantada ali uma semente e ela estava ali ainda. E eu falei assim, não, eu vou ficar com você aí, vamos esperar mais um pouco, né? Vamos dar esse tempo aí que você quer, mas eu não vou desistir de você, né? E passou um dia no outro, Guerreiro! passou um dia que já no outro, eu peguei a carta, eu fiz a carta chorando, me acabando de chorar. guardei essa carta e no dia seguinte não teve como, ela não resistiu. Eu não aguentei, eu só foi um dia Só foi o longe. dia que acabou o namoro, né? Só foi um dia, aí no outro dia eu falei, ah, não, Aí terminou o namoro e voltou? Aí eu voltei, eu falei, eu não tive coragem de falar pessoalmente, eu mandei pelo meu primo, chorando, né, fazendo a carta, e ele, aí meu primo olhou assim, e tu tá chorando por quê? Aí eu não posso ficar com ele, não tá certo, não sei o quê, aí mandei a carta, e aí no outro dia eu não aguentei, aí eu falei, Edson, tá bom, Edson, não, vamos ver o que dá, até o final do ano, se eu for e tal, mas olha, não me leva a sério, não. Não me leva a sério, não. Mas ele sempre batia na mesma tecla. O Hélida era impressionante. Você não vai voltar. Vamos tentar acreditar que foi Vamos tentar acreditar que até essa questão de você chegar no emprego, ele está ali e tal, foi um propósito de Deus para te arrancar do fulano que estava te matando aos poucos, que estava Exatamente. te abusando, né? E às vezes, se não fosse dessa forma, você meio que se apaixonando por uma outra pessoa, você não ia conseguir se desvincular tão rapidamente, né, disso. E eu começava a comparar a forma que ele me tratava e a forma que o fulano me tratava. Eu começava a comparar o que eu sentia quando eu lembrava do Edson e quando eu lembrava do fulano. Porque quando eu lembrava do fulano, olha, é uma coisa assim muito, muito forte. Eu lembro que quando eu estava... Eu podia estar no apetite que eu tivesse, Wélida. Assim, comendo. Quando eu lembrava do fulano, o apetite parava na mesma da hora. Eu não... Entalava aqui, ó. Não conseguia comer. Os depoimentos que eu mais ouço das meninas é isso. Impressionante. Eu até tô com um texto pronto pra gente poder falar, né? Um texto que a gente tá combinando juntas, é o nosso texto, que em breve vai estar pra vocês aí. Vai ser lindo. Sobre isso. Realmente, muitas meninas falam isso. O apetite some. É verdade. Aí, só que aí eu ficava comparando. Eu falei, tem alguma coisa errada. E a forma dele me tratar. Apesar dele não ser, não era evangélico, né? Apesar de eu estar afastada, a forma, o carinho e o respeito que o Edson tinha por mim era assim, coisa assim que eu não, sabe? Eu falava, meu Deus do céu. E aí eu comecei a ver ele no meu futuro. Eu não conseguia mais ver a minha vida sem ele. Eu não conseguia ver, sabe? E aí Deus então realizou assim, sabe? Foi o checkmate de Deus para isso tudo acabar. Eu cheguei do serviço, ele foi me levar em casa.
Isso foi no mês de dezembro, no início de dezembro. Eu ia viajar para o Pará mais ou menos no mês de dia 20. Já estava conversando com o fulano, e o fulano dizendo, não vem direto para nossa cidade, vamos nos encontrar na capital, a gente conversa, depois a gente vai para nossa cidade. Mas eu, tranquilo. Quando foi no início de dezembro, terminou o serviço, a gente saiu do serviço, ele foi me levar em casa. E aí sentamos no sofá, e aí a minha mãe falou assim, o seu pai ligou. Eu falei, meu pai? E eu tava sem falar com meu pai por causa do nosso contrito. Eu saí de casa, entendeu? Tudo por causa desse relacionamento, né? E aí eu falei, meu pai ligou? Ela falou assim, ligou. Ele disse que o fulano tá te enganando. Que o fulano, desde que você saiu da cidade, ele está já com a ex dele, morando junto e tudo. Eu falei, não acredito. Tá, ele tá enganando você. E seu pai disse, seu pai ficou sabendo que você vai voltar e você vai dar de cara com a porta. Ele tá enganando você. Você Pessoal de Juruti, vocês estão em peso aí na live, meu Deus. Que lindo! Juruti no Pará, amiga, eles estão toda hora aqui falando, estamos aqui ligados, Juruti, Juruti, Juruti. Que lindo, beijo! Beijo pra vocês. Pode contar, vai. Aí... eu falei, não acredito. Aí a minha mãe, sério. Aí o S do meu lado, gente. O amigão aqui, ó, me dando força do meu lado. Claro, eu falei, vou ligar pra... Eu não sabia que ia acontecer. Aí eu peguei e liguei. Eu falei, eu vou ligar pra ele agora. E liguei, né? Qual é o nome dele mesmo? Que eu esqueci? Fulano. O fulano. Liguei pro fulano. Aí eu peguei e questionei. Eu falei, olha, tô sabendo disso. Aí ele falou assim, olha, mas assim, quando você chegar aqui a gente vai conversar e não sei o quê. Você sabe que você é a mulher da minha vida, sabe? Aquelas conversas, cara, as conversas de sempre. Aí eu falei, não, faz o seguinte, ó, me esquece, acabou, eu vou viver minha vida e tal. E aí, pá, desliguei o telefone. Aí o S do meu lado, quando eu olho pro S, chorando de raiva, que eu tava com muita raiva, né, meu bem? Tá. Eu tava com muita raiva e chorando. E ele lá, pegando aqui na minha mão, né? Tudo. Hã? E ele participando de tudo assim. Tava do lado! Tava do lado, e ele segurando minha mão aqui, ó. Aí ele virou pra mim. Aí ele virou pra mim. Você arrumou? Exatamente. Aí ele passou a mão em mim e falou assim, calma. O que foi que eu te falei? Eu não falei pra você que você não ia voltar? Que esse cara não te amava? Eu te falei que você ia ser a mãe dos meus filhos? Você vai namorar comigo agora? Aí eu chorando, eu vou namorar com você agora. Não. Aí isso foi em dezembro de 98. Em março de 99, nós já estávamos casados. Em março de 99, nós estávamos casados. Aí, em 2001, eu me reconciliei com o Senhor. 2 meses depois, ele aceitou Jesus, né? E tivemos nossos filhos, né? Vamos voltar um pouquinho aí. O quê? Teve uma parte que ela falava assim... Ela contava a história dela, né? Dos relacionamentos que teve e quando o rapaz falava pra ela assim, antes dela, né? Antes de mim, falavam assim, vamos casar? Ela saía fora. É isso mesmo, né? mesmo. Ela acabava na hora. Não ia mais também, pastor. Vai contando. Quero saber. Não queria ver o rapaz e já acabava o namoro assim, eu desencantava. Falou em casamento, eu desencantava. Só que comigo foi diferente. Eu não falei, vamos casar, ela falou pra mim, você casa ou cai fora. Ela que falou. Ou casa ou cai fora. Eu falei, você vai casar comigo? Aí, porque se você não for casar comigo, cai fora. Ele disse, não, mas eu vou casar. Eu caso. Com você. Claro que eu caso. Mas você tá sendo ameaçado com uma arma, você vai casar. Não, pra você ver como que foi totalmente diferente, sabe? Eu tinha certeza que ele era... Eu não tinha dúvida nenhuma de que ele era o amor da minha vida, que ele ia ser o pai dos meus filhos. Eu tinha certeza que eu não poderia ter outra vida que não fosse com ele. Aí tá, nós casamos. Aí, quando eu estava uns 3 meses casado, de repente, numa conversa de família, a minha irmã lembrou da profecia. Ela falou assim, Fran, tu lembra daquele pastor que falou pra você que tu ia conhecer o teu marido com 18 anos? Eu falei,
Meu Deus, é mesmo! E aí foi que a gente, mesmo com 18 anos, eu conheci. Então eu vi o cuidado de Deus, sabe? Independente de eu estar longe dele, o amor dele ainda estava perto de mim. A graça dele ainda me acompanhava. Então, assim, o Senhor tinha escrito a mim, não, o Senhor não tinha esquecido de mim, sabe? Não tinha esquecido de Uau. mim. E hoje, quando eu vejo, assim, o meu marido, Deus, sabe? Era aquele católico roxo, mas, assim, sabe? A transformação dele foi muito rápida, Wélida. Muito rápida, foi instantânea, sabe? Assim, em questão de homem de Deus. E hoje eu vejo Bom, ele. na realidade, amiga, e assim, e na realidade também, a questão dele ser católico, eu acho que até te beneficiou de alguma forma. Porque tem Ele gera. muitos católicos, isso, tem muitos católicos praticantes, católicos que têm mais essência que muitas pessoas do É meio. verdade. Isso é realidade, né? Tem muita Uhum. gente. Então, assim, ele já tinha uma essência, de alguma forma, em Deus, né? Alguns costumes que eram diferentes e tal, né? Do que você tinha vivido, mas, assim, eu acredito que tem muito. Eu conheço alguns católicos, algumas pessoas que convivem comigo, que são, assim, que tem uma essência muito linda, sabe? Que tem temor a Deus. Exatamente, exatamente. Um cara desse do fulano lá, com a mentalidade de querer te abusar, de te menosprezar, te humilhar. É muito diferente. E eu até queria perguntar pro pastor uma coisa para ele, assim, se ele achou que foi difícil lidar com ela, pelos traumas que ela tinha sofrido. E se foi difícil, o que você fez, assim, para saber lidar com isso? Porque muitas meninas que passaram por isso, Fran, elas têm dificuldade de até ser cuidada, de deixar alguém cuidar delas. É uma certa resistência, sabe? É igual você. Quando alguém falava em casamento com você, você, né, já se armava. Então, assim, gente que passou por traumas, porque você resumiu aqui pra gente, mas quando você conta detalhadamente, meu Deus do céu, assim, é terrível até, tudo que você já passou, né? Eu quero saber se instantaneamente você já deixou seu coração leve para receber o amor dele, ou se, pastor, foi difícil você lidar com ela em relação a isso. Então, difícil era, né? Porque quando ela me contou toda a sua história, né? Do tudo que ela passou, desses abusos, tudo, eu ficava pensando assim, meu Deus, essa mulher sofreu demais, né? Então, para mim foi um pouco difícil, né? O medo dela ter aquelas recaídas, né? De talvez voltar a conversar com os ex, né? Eu falava assim, meu Deus, como vai superar isso aqui? Porque quando se conta uma história, né? E essa história vem à tona e você sabe tudo que aconteceu com essa pessoa, aí você fica naquele receio de que, será que vai dar certo comigo agora? Será que comigo vai ser diferente? Será que tem algo aqui de Deus realmente nesse relacionamento? Então eu ficava pensando assim, teve essa resistência assim, mas com o tempo a coisa foi se encaixando, né? O meu coração começou a aceitar e absorver a vida dela do momento que nós estávamos juntos. A parte para trás ficou, tem lembranças, mas ela já não incomoda mais. Para mim, tudo é passado, ficou no esquecimento. Mas ela resistia, assim, por tudo que ela passou, ela não resistiu o seu cuidado, não, né? No caso dela. Não, 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 não. Porque Não. a questão, até essa questão dela resistir quando alguém falava em casamento com ela, já era um trauma. Isso significa, pastor, que você veio para sarar mesmo, para curar de uma vez por todas esse trauma, a ponto dela falar sobre o assunto, né? Uhum. Sim. E o cuidado dele era muito diferente, o cuidado dele, e ele se preocupava muito, entendeu? Em me ver bem, sabe? Ele sempre me colocou, sabe, assim, como, assim, na vida dele, como primeiro, assim, não acima de Deus, sabe? Mas, assim, ele sempre me priorizou em tudo. Primeiro era eu, sabe? Tudo, sabe? Ele deixava de fazer para ele para fazer para mim. Ele sempre, aquela preocupação, era um carinho assim muito grande, então assim que mexia comigo realmente, sabe? Que lavava a minha alma mesmo. E ele me passava uma confiança tão grande, de eu desabafar com ele, de contar. Até porque quando ele entrou na minha vida, ele entrou como um amigo tão forte, sabe? Apesar de pouco tempo, ele me conquistou assim
uma amizade muito forte, sabe? Então ele não chegou sendo, não chegou assim já como é que fala assim, para mim me apaixonar por ele assim, a questão de para namorar. Não, ele chegou Como cuidando de amigo. mim mesmo, assim, para me ouvir e tudo. E isso me conquistou bastante, entendeu? Então, eu não tenho só um marido, eu tenho um amigo, né? Uau. E por vezes o inimigo tentou acabar com isso, com essa amizade entre a gente, com esse relacionamento. O inimigo tentou várias vezes, sabe? Mas graças a Deus que nós estamos firmes, nós temos aprendido, né, a cada dia, cuidar Claro. um do outro, entender um ao outro, porque casamento é isso. A gente não entra no casamento sabendo de tudo, né? A gente não entra num relacionamento sabendo de tudo, a gente vai aprender, porque são pessoas totalmente diferentes. Ele viveu de uma forma, eu vivi de outra forma, né? Então, Totalmente assim, diferente, né, amiga? exatamente. Ele tem a personalidade dele, eu tenho a minha, né? Mas a gente se completa, né? Eu procuro compreender ele, me compreender. Mas o amor dele, realmente, como eu disse no início, Deus mostrou a sua bondade comigo, sabe? Me apresentando o Edson, né? Me apresentando o Edson e tratando nele, e tratando em mim. E foi tudo junto, né? Foi junto. Eu Nossa, não aconselho assim. Eu acho que Deus permitiu essa saída minha ao mundo, né? Porque a gente precisava se encontrar. Porque seria diferente se eu estivesse na igreja, né? Seria diferente, eu na igreja e ele no mundo. Mas Deus sim. pegou as coisas loucas deste mundo, né? É, Deus pegou é assim, umas coisas sabe? assim, é muito difícil, porque é, 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 é Deus reorganizando a sua história pela graça, né? Exatamente. Não que você não poderia conhecer ele dentro da igreja, porque poderia ser diferente. Deus, porque o propósito ia se cumprir de alguma maneira. Só que Deus, pela sua misericórdia e sua infinita graça, falou: não, peraí, eu vou ter misericórdia da minha filha. Né? Eu vou ter misericórdia dela, eu vou apresentar, porque eu preciso dela, eu preciso da história dela, eu preciso usar tudo que ela viveu para minha glória. Uhum, Para que exatamente. ela possa dizer para as pessoas: olha, eu fui abusada por tia, você falou tanta gente aí que eu nem sei mais, por vizinhos, por tio, né? Aham. Por tantas pessoas à minha volta, eu fui abusada sexualmente, emocionalmente, porque na realidade todo mundo que está sofrendo abuso sexual, o abuso sexual ele já vem junto com o emocional. Ele já vem Exatamente. junto. Então você estava sofrendo dois abusos juntos, né? Ao mesmo tempo. Depois você conheceu uma pessoa totalmente errada. Então, Deus começou a mudar a tua história a partir do momento que você conheceu o pastor, né? Que não era pastor, mas que Deus tinha um É. propósito gigante para que vocês E é pudessem bem impactar as diferente. pessoas. Como é E, que é? e quando que imaginava, né, que eu ia ter esposa de um pastor, né? Deus tem os seus propósitos, tem uns propósitos assim maravilhosos. E hoje a Uau. gente faz a obra de Deus com muito amor, né? Tem algumas ovelhinhas minhas que estão aí da nossa igreja que eu estou vendo, né, que estão ali. Um beijo para vocês, né? As nossas ovelhas da DAO em torno aqui em Águas Lindas. Você tem Quer falar? noção? Eu queria que pastor, eu queria que as pessoas tivessem noção de que aquela menininha que foi abusada sexualmente quando era criança, com 3 anos de idade, está aqui hoje, numa live, com seu esposo do lado, casada, feliz, completa, ministrando e pastoreando pessoas que hoje estão aqui nessa live, dizendo: eu sou a sua ovelha. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do Deus que pode transformar a vida de vocês, e que tudo isso que vocês estão vivendo aí, esse cativeiro, essa opressão que vocês estão vivendo, Deus pode mudar tudo de uma hora para outra. Deus pode fazer isso com vocês também. Sabe, não tá Verdade. perdido. É verdade. E tem muitas meninas como a minha, que era na minha mente na época, que achava que aquilo ali para mim já estava decretado. Eu ia viver aquilo
pronto. E eu quero dizer para você, não aceite esse decreto do inimigo na tua vida. Você nasceu para ser feliz, sim. Um Deus que te ama, sim. Que tem o melhor para você, sim. E não aceite menos do que isso. Não aceite menos do que isso. Não aceite um relacionamento abusivo. Não aceite, sabe, os pratos que Satanás... Porque o diabo, ele é sujo. Ele vai tentar... desviar você do projeto, do propósito final de Deus, te oferecendo todo tipo, né, de pratos que é do inferno mesmo, para tirar você da presença de Deus, né, do propósito de Deus. Então, esperar no Senhor, confiar no Senhor, sabe? Tem muitos jovens que falam assim, eu conheci um rapaz, eu até falei isso na live ontem do Juntando Meus Pedaços. Tem muitas minhas, eu tô orando, conheci um boy santo, eu tô orando. Gente, não é só orar quando o boy aparecer, você tem que ter uma vida constante de oração antes mesmo dele aparecer. Por quê? Quando o boy santo aparecer, os Boy teus santo. pensamentos serão os Pastor, pensamentos boy de Deus. santo. Quando o boy santo aparecer, você já vai saber se é de Deus ou não. Por quê? Porque os teus pensamentos vão estar interligados com os pensamentos de Deus. Você vai saber qual é a vontade de Deus. Agora, se você não tem uma vida de oração e consagração, uma vida diante de Deus, você vai estar perdida, você vai ficar... Coisa, antes mesmo, né, de você se relacionar, quem sabe se você tiver com a sua vida em oração, você vai conseguir identificar antes mesmo de se envolver emocionalmente. Exatamente. Porque quando se envolve emocionalmente... E isso, gente, todos nós passamos por isso, tá? Todos nós. Exatamente. Porque Deus vai dar os sinais. Eu acredito nisso, que o Senhor ele vai dar sinais de se é de Deus, né? Se esse relacionamento vai dar certo ou não, né? Pastor, só antes de você falar, Fran, eu queria que você, como pastor, assim... que eu estou preocupada com o nosso tempo, já deixasse uma palavra para as meninas ou para os meninos que estão aí esperando em Deus e, sei lá, uma palavra pastoral mesmo, sabe? Para que eles venham entender o quão importante é a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus, assim. Sim. Digo para os jovens homens e as mulheres, né? Que estão pretendendo ter um relacionamento, uma vida a dois, sabendo que um conselho que eu deixo lá de Efésios, capítulo 5, que o marido deve amar a sua esposa. Né? Mas tem que começar desde um namoro santo, um namoro sério. Né? Preservado. Um namoro não de... Eu sempre falo para os jovens aqui, se você está namorando com uma moça, ou vice-versa, né? E sem intenção de casar, você está ocupando o lugar de outro, está ali do seu lado. Exatamente. Então, com a intenção de casar e ter um relacionamento. Não passa tempo, né? E não passar tempo, não ficar. Entendeu? Esse tal de ficar, para mim, não dá, para mim não encaixa, não tem projeto de Deus aí. Né? O projeto de Deus é como? É quando um casal, um jovem casal começa se namorando e eles vão planejando isso nas orações. Busca em Deus orações, se resguardem disso. Né? Seja um submisso ao outro, daí que começa um relacionamento. O nosso casamento foi 1 mês de namoro e já ou casa ou cai fora. Mas vai saber isso aí. Não é todos que Deus vai agir dessa maneira. Exatamente. Não vai ser todos que Deus vai... Esse é o certo. Entendeu? É você que vai... Eu acho que na minha vida era uma urgência de Deus, né? Deus tinha urgência em fazer algo na minha vida. Então eu digo que os jovens que estão com esse pensamento, cuidado com os relacionamentos que não tem vínculo da fé que alguém professa, ou seja, o julgo desigual, né? Se ele está com, não, eu sou de outra religião, eu sou, digamos assim, eu não conheço nada de religião, e a moça, ou o jovem, ele é da igreja, ele faz a obra do Senhor, está envolvido com isso. Ele tem algo diferente do que a pessoa não tem. Então eu digo que 99,9% ninguém puxa para a igreja, 100% você se desvia dos caminhos do Senhor. Vai sair, não vai aguentar, né? Porque eu já ouvi um rapaz que namorava uma moça, ele era católico e ela da igreja. Ele falou assim: então você vai para a sua igreja, eu vou para a minha. E os dois casados, entendeu? O julgo desigual, ele não dá certo. Se com a mesma mentalidade de que não, Deus está no projeto nosso propósito é esse, então não vai dar certo. Tende a dar errado, então orem a Deus, esperem em Deus. Cuidado com as coisas muito... E compatibilidade
compatibilidade também, pastor, até no assunto, no que você conversa, aquela pessoa não fala a sua língua, Não daí não adianta. fala. Às vezes a pessoa, você até sente alguma coisa por aquela pessoa, quando aquela pessoa pega na sua mão, quando aquela pessoa te abraça, tá? Mas você não tem compatibilidade com ela. Aí o que que fica? Fica só a carne ali, né? Isso. E você vai para dentro de uma casa que não vai ser só isso, e você vai se ver dentro de uma casa com uma pessoa totalmente estranha para você. Porque você não gosta nem de conversar com aquela pessoa. Você não tem prazer em conversar com aquela pessoa. Então, a questão toda hoje, eu acho que as meninas, os meninos, eles pensam mais no carnal, né? E estão focando muito nisso. E quando chega dentro da casa, eles não têm diálogo. A quarentena tá fazendo um monte de gente separar. Por quê? Porque estão percebendo que não tem, né? Não tem essa compatibilidade, não consegue conversar, não tem assuntos um com o outro, porque só tinha carne. E agora que precisa do assunto, e agora que precisa do amor, precisa da cumplicidade, né, de estar ali junto, ir para uma cozinha fazer uma comida os dois juntos, ir para uma sala assistir um filme. Não tem. Então procure realmente alguém que você sinta isso na pessoa e não só o carnal, né, pastor? Isso, uma vida a dois, eu digo sempre que é uma renúncia, é um considerar o outro superior a si mesmo, né? É considerar de que ela precisa e ele precisa desse lado de família, esse lado que um dia vai ter, né? Ter que estar os dois juntos, vai ter que tomar decisões juntos e que essa decisão seja para algo com foco, um projeto que eles têm junto para fazer. Muitos casais têm desistido aí dos seus relacionamentos porque viram uma vida de rotina. E como essa pandemia veio e o rotina, ela agora está sendo confrontada com alguém que estava dentro e parece que não estava lá dentro. Alguns Sim. casais se separaram, né, e eles estão dentro de casa, mas separados. Porque ele sai para trabalhar pela manhã, 5, 6 horas da manhã, e volta e pensa que a casa dele ali é um hotel. Ele veio só tomar banho, almoçar, jantar, dormir e trabalhar. Não teve um diálogo. Foi isso que a quarentena. Né? Pastor, mas é isso que eu tô falando. É isso que a quarentena trouxe. O relacionamento daquela pessoa conviver, porque ela não convive. A pessoa chega ali, janta, conversa ali um pouquinho, daí fica um pouco ali junto, dorme no outro dia, vai trabalhar de novo. Então não tinha essa cumplicidade. Aí os relacionamentos, eu achava que eu amava, mas agora eu não amo mais. Na verdade, nunca amou. Na verdade, nunca teve esse relacionamento. Era assim, algo virtual, algo que, vamos dizer assim, pessoas que estavam dentro de uma casa que se passavam e se conversassem bem, se não, vamos dizer assim, amigos dentro de um lar. Né? Então eu comecei a perceber e estou vendo esses dias que algumas pessoas nos pedem conselho. O que eu faço quanto a isso? E nós damos o conselho, irmãos, está faltando vocês se voltarem a tirar aquela rotina que antes era. Isso veio para que vocês comecem a perceber de que um precisa do outro, que não tinha essa cumplicidade antes. O diálogo, ele fala muito, ele abre muitos leques na vida de um relacionamento a dois. O diálogo é Né? essencial. Então, se não tem diálogo, não tem acerto. Exato. Os que estão namorando, pastor, e o conselho então é o seguinte: os que estão namorando, esquece um pouco o carnal agora, os que estão namorando, e vai conversar, vai bater um papo, faz uma ligação de vídeo, vai conversar, vai contar os seus projetos, as suas coisas. É isso. E os que estão casados, tentar trazer isso de volta. Né? Porque a maioria dos casais hoje em dia, né, pastor, que tiveram namoro. Antigamente os casamentos era um pouquinho mais. As pessoas eram um pouco mais reservadas, né? Eram. Reservadas. Então, às vezes, até casavam sem ter muito contato uma com a outra, né? E hoje não. Hoje, graças a Deus, os nossos pais já nos dão liberdade para a gente sentar numa sala, né? Para a gente sentar ali, conversar um pouquinho, fazer uma ligação. Nós temos um telefone hoje nas nossas mãos, coisas que a nossa geração anterior não teve. Então, nós temos uma possibilidade ainda maior de fazer um relacionamento dar certo, conversando, né? Analisando, vendo se bate os pensamentos, se é isso mesmo que você quer, se você dá risada com essa pessoa, se essa pessoa te faz rir, sabe? É isso. Exatamente, porque tem muita gente que desiste do casamento por muito pouco, sabe?
Ah, não, eu achava que eu amava, mas eu não amo, sabe? E os casamentos têm se desfeito. E às vezes nenhuma das duas partes tem se esforçado para mudar. Às vezes uma conversa, né? Um diálogo, né? É, já muda muita coisa. Então, Sim. o que a gente vê, a gente trabalha com casais, na maioria das vezes a gente percebe que o maior problema é a falta de diálogo. É eu saber como ele se sente, ele saber como eu me sinto, o que, que a gente pode fazer para melhorar, né? Às vezes uma atitude minha está incomodando ele, não é uma questão de, eu tenho que ser como ele quer, mas tem coisas que eu posso, né, fazer para deixar ele bem, ele pode fazer para me deixar bem, né? É uma renúncia que a gente, né? E alguém tá perguntando aqui, e os solteiros, antes que a live acabe, daí para você falar. E os solteiros, alguém perguntou. Os solteiros esperam em Deus, acalma seu coração e o que mais. Faltam 1 minuto e 57. Fala e ora por eles, tá? Faltam 1 minuto e 57. Então, os solteiros aí, é oração. Entrega sua vida para o Senhor, coloca a tua vida no altar. Deus tem o melhor para você, tá? Não fique ansioso. Tem muito menino novo aí preocupado. Não, tudo tem um tempo, né? Priorize a tua intimidade com Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas e eu tenho certeza que a tua Rebeca vai aparecer, o teu Isaac vai aparecer no momento certo, mas você precisa estar preparado para entender, viu? Quem é a pessoa Levantem certa. as mãozinhas aí pro céu, que ela vai orar junto com o pastor aí pela gente, por nós, tá? Amém. Amém. O Espírito Santo. Pai Santo, bendito Entramos Deus, em tua nós te presença. louvamos, te glorificando nesse momento. Sim, ó meu Deus por essa amado. live, ó Deus, que todos que ouviram, ó Deus, Espírito abençoa para as suas de vidas, Deus. Pai, conhecimentos que nós passamos, ó Nome Deus, o de Senhor tem Jesus. acrescentado em nossas vidas. Aqueles que estão para casar, ó Deus, estão em namoros, ó Deus, que tu possa entrar, Pai, nesse relacionamento. E que tu seja o foco, ó Deus, seja o principal para eles, ó Deus. Que só o Senhor vai dar a direção, Deus vai dar o foco para esse casal, para se confirme diante do altar do Senhor, para se confirme em relacionamento, ó Deus. Tira todo o impedimento, ó Deus, todo o movimento da carne sobre esses casais, ó Deus. Que haja espiritual sobre a vida deles, que haja aí relacionamentos sadios, respeitosos e honrados, ó Deus. Que todos aqueles sejam agora estão sendo violentados por algum motivo, ó Deus, seja no emocional, seja no carnal também. Se eu tiver agora tirar tudo isso, ó Deus, dá uma mente santa para esse povo, ó Deus. Estou pensando em se casar, em estar diante do Senhor como um casal abençoado e vai prosperar naquilo que o Senhor tem para esse casal, ó Deus. Eu abençoo cada um deles, que seja para a glória do teu nome, esse relacionamento, que tu venha agir com providência do céu, cuidando, abençoando cada casal.